Oi, gente, tudo bem? Queria compartilhar com vocês uma experiência do final de semana. No sábado, minha filha foi brincar na casa de uma vizinha, aqui na rua, né? Nós estávamos aqui na frente de casa e ela ficou brincando na calçada. E aí, no final do dia, ela veio para casa e aí me contou mãe, a minha amiguinha estava dançando desenrola, bate, joga de ladinho. E ela gosta muito dessa musiquinha. Vira e mexe, ela dança. E a gente ouvindo algumas coisas, né? As pessoas falando sobre esses funks que parecem muito inocentes e, na verdade, são cheios de malícia, né? Então a gente sempre corrige ela. Olha, filha, essa música não é legal. Você gosta de dançar? Então dança outras músicas. Tem outras músicas mais legais e tal. Então a gente tava sempre falando assim pra ela. E ela chegou contando que a amiguinha dançou a música e ela falou, olha, Deus não gosta dessa música, falou pra menina. E ela chegou me contando essa história. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a menininha é tão querida, né? Uma família tão legal, ela deve ter se sentido mal com esse discurso da Nanda, né? E aí falei, preciso corrigir a forma que a Nanda tá abordando as amigas, por aí. E eu falei, não, filha, não é que Deus não gosta dela por conta dela dançar essa música e tal. E comecei a querer ensinar ela, né? Uma forma de falar. E aí eu percebi nela que ela tava triste por não poder dançar a música, sabe? Naquele sentido de que tava com muita vontade de fazer aquilo, mas era errado, algo nesse sentido, né? Acho que a gente já passou por esse sentimento, né? Querer fazer algo e tá na dúvida se é pra fazer ou não. E aí eu senti isso nela. E eu comecei a ver que eu não tava conseguindo explicar pra ela, né? O porquê que ela não podia dançar aquela música e tudo mais. E aí aquilo ficou no meu coração. Eu fui deitar e fiquei pensando e fiz um questionamento. Falei, nossa, que difícil, meu Deus. Como que eu vou ensinar? De que forma que eu passo essa mensagem pra ela? E aí me veio um questionamento, assim, do Espírito Santo, né? Ela tá muito exposta. É por isso que ela tem desejo de dançar essas músicas. Nossa, aquilo veio no meu coração, assim, de uma forma que tirou minha paz naquele momento, sabe? Eu fui deitar pensando naquilo e orando, Deus, é verdade. E aí comecei a observar o meu dia. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem as prioridades da vida e que existe um padrão de prioridade para nós que somos cristãos, que é, em primeiro lugar, a Deus, depois a nossa família, a nossa casa, e aí depois as outras coisas, trabalho, ministério e tudo mais. E eu vi que a teoria era muito legal, e eu aprendi isso, que se a gente quer observar o que realmente de fato é a prioridade, porque a gente tem um discurso bonito, é a gente olhar o nosso dia a dia, a nossa rotina. E eu comecei a observar isso nesse dia, sabe? Depois dessa história com a Nanda. Comecei a observar e Deus começou a me mostrar que as prioridades estavam erradas. Que eu falava que a minha primeira prioridade é Deus e depois as crianças, mas a minha rotina não estava refletindo isso. Eu não estava colocando o meu tempo com Deus em prioridade e muito menos meus filhos. A minha prioridade era trabalho, era conquistar outras coisas, era fazer minha carreira crescer. E era isso que eu fazia a maior parte do dia. Trabalhando o dia todo e aí só apagando o incêndio. Cuidando da minha casa como dava e deixando os meus filhos expostos. E eu tinha um discurso legal. Não, mas eles não ficam o dia todo no celular. Eles têm as outras atividades deles. Mas hoje em dia, uma hora que eles fiquem ali expostos, eles já absorvem muitas coisas. Então, eu fui dormir com isso, sabe? Com esse desafio de mudar a minha rotina e tudo mais. E aí amanheceu o domingo, né? Que no caso ontem foi o dia das eleições. E aí tava aquele dia apreensivo, porque eu via o seguinte, dois lados. Um lado onde os meus princípios e as coisas que eu acredito eu me via representada, e do outro lado um candidato que roubou, que não tem uma boa índole, que não tinha nada a ver comigo. Eu não me sentia representada nem um pouco. E a briga estava acirrada. No final da tarde, a gente teve o resultado das eleições, onde o candidato que roubou comprovadamente, e tem todo o histórico que vocês sabem, ganhou. E aquilo deixou meu coração bem aflito, né?
E aí eu continuei pensando. Então juntou toda aquela reflexão do sábado e toda aquela emoção de ontem. E eu continuei refletindo. E aí eu entendi uma situação. E aí por isso que eu quero compartilhar com vocês. Tínhamos dois lados, o lado da verdade e o da mentira. O da mentira, o povo que elegeu o candidato, né? O candidato Lula, eles não estão errados. O partido não está errado. Eles estão lutando por aquilo que eles acreditam. E que a gente pode ver aí com a conduta e os frutos deles, que é o lado da mentira. Só que a verdade está calada. Se eu acredito nos princípios da Bíblia e eu sei que eles sim são a verdade absoluta, inquestionável, eu tô calada, eu tô distraída, né? Eu olhei isso dentro da minha casa, da situação que eu vivi no fim de semana. E eu comecei a pensar dessa forma. Deus trouxe essa reflexão a mim, de que nós sabemos da verdade, a gente sabe dos princípios, a gente conhece a Bíblia, a gente sabe o que precisa ser feito. E aí a gente põe a boca para fora e grita para todo mundo: olha, é assim, é assim. Só que quando chega dentro de casa, a gente fala bem baixinho. Quando chega na nossa rotina, a gente não vive essa verdade. A gente coloca outras coisas, a gente fica distraído. A gente fica distraído, às vezes, com uma carreira que a gente quer deslanchar. A gente fica distraído com o discurso de que eu trabalho, eu faço e eu corro atrás das coisas aqui da terra para os meus filhos, para o futuro dos meus filhos. E a gente não está cuidando do nosso casamento. A gente não está priorizando o cuidado com os nossos filhos. A gente deixa eles expostos ao TikTok, a tudo o que a internet hoje oferece para eles. E aí a gente pensa, e era o que eu pensava: não, mas eu observo, fico de olho, eles estão aqui em casa o tempo todo, eu tô escutando o que eles estão ouvindo, né? Só que eles passam ali no TikTok, por exemplo, sei lá, 50 vídeos. Mais da metade deles não tem nada para agregar na vida dos nossos filhos. E a gente tá perdendo essa oportunidade. Esse tempo que eles estão perdendo ali, a gente tá deixando de colocar na mente deles e no coração deles a verdade, né? Assim como a gente vê Deus falando ali para Josué: olha, ensina o povo no caminho, a hora que levanta, a hora que vai dormir, a hora que tá comendo, o tempo todo. A gente observa essa orientação de Deus como assim: aproveitem todos os minutos que você tem para falar da verdade, para falar do reino, né? Então, eu fui dormir assim com essa reflexão de que aqui, dentro da minha casa, né, a minha rotina, o meu dia a dia, eu não tô priorizando o reino de Deus, eu não tô priorizando pregar a verdade que eu conheço, que eu aprendi a vida toda e eu tenho certeza que é o caminho, que é a verdade absoluta. Eu sei, eu conheço, é muito bonito o meu discurso, mas no meu dia a dia, os meus hábitos, a minha rotina não tem refletido isso, eu não tenho priorizado isso. E eu entendi que é por isso essa divisão toda. A gente olha pro outro partido, a gente olha para as pessoas que votaram e a gente fala: meu Deus, quanta ignorância, como eles fazem isso, como podem escolher o lado da mentira, né, da corrupção. E aí a gente vai observar quantos desses conhecem a verdade, ouviram, têm os pais, aprenderam, só que eles não vivem no dia a dia, né? Nós não vivemos essa verdade. Então, o discurso, ele até pode ser bonito, mas o que arrasta é o exemplo, é a gente fazer aquilo que a gente sabe, que a gente tem como verdade. Então, para mim, foi um puxão de orelha, assim, muito grande. E aí, depois, ainda a gente fica triste, fica: por que isso aconteceu? Por que não foi Bolsonaro que ganhou? Por que não foi dessa outra forma? Então, talvez seja Deus falando assim, talvez não, eu creio que Deus tem chamado a nossa atenção, né? Hoje de manhã eu recebi um texto falando sobre o reinado do rei Uzias, que era um rei que trouxe muita prosperidade para Israel, né? E aí quando ele morre, Isaías chega e fala: Deus, por quê, né? Com aquele desespero do tipo: e agora? Estamos fora de controle, as coisas vão dar errado. E Deus adverte Isaías, né? E aí a gente observa que o povo estava muito próspero materialmente, mas espiritualmente não. E quem sabe a gente está assim, né? A gente está distraído
A gente está buscando material, a gente está lutando, o nosso discurso e as nossas forças estão sendo direcionadas para construir coisas aqui, mas a gente está distraído espiritualmente e a gente não está construindo coisas para o que realmente importa, que é o reino de Deus, né? Então eu recebi esse puxão de orelha esse fim de semana de forma bem prática e bem ilustrativa, né? Bem direta. E aí eu quis compartilhar com vocês para que vocês também façam essa reflexão. Talvez esse puxão de orelha que eu recebi também, você talvez esteja precisando dele, tá bom? Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe o nosso Brasil.